gente volta a falar do caso do pai que acabou saindo com a filha aqui da nossa região e ontem se apresentou depois de 15 dias desaparecido e desaparecida, ou seja, ele pai, ela filha de 8 anos, se apresentou na delegacia da Rocinha, no estado do Rio de Janeiro, capital fluminense, ou seja, no Rio de Janeiro. Então, vamos trazer agora o assunto com a doutora Denise Alessandra Krug Demer. Ela é presidente da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção criminal. Doutora Denise, mais uma vez, um abraço, boa tarde. Boa tarde. Doutora, vamos falar primeiro. A atitude tomada pelo Anderson, pai, em sumir com a filha daqui. Se ele tinha uma guarda compartilhada, agora deve sofrer uma série de sanções, nem a guarda compartilhada ele terá. Vamos iniciar dizendo que as decisões judiciais existem para serem cumpridas, que nós temos uma criança de 8 anos envolvida nessa situação e essa criança é protegida pelo Ministério Público, por psicóloga forense, por assistente social, que com certeza estão atentos a tudo isso e se após acontecer o fato dele sumir com a criança e uma juíza que conhece o caso determina a busca e apreensão da criança, muito me fala sobre a correção de todos esses atos e todo o caminho do processo. As consequências, Alexandre, sim, as consequências serão piores para ele. Ele tinha direito de convivência com a sua filha, tanto que estava com ela no carnaval. Mas agora, talvez, a gente não conhece o processo, mas vamos falar em tese, sim, vai haver um agravamento dessa situação e talvez o convívio fique menor, suspenso. Então, na verdade, além de descumprir a decisão, há consequências para isso, para ele como pai, mas há as consequências também para a filha. Ah, também? As consequências para a filha, eu diria que são emocionais. Perfeito. Nós estamos com uma criança 2 semanas com um pai, nós não sabemos o que o pai diz a essa criança. Essa criança foi entregue no Rio de Janeiro, um ambiente totalmente desconhecido. Essa criança está num abrigo. Tenho a informação, Alexandre, que até o momento a mãe não teve contato com a criança ainda. Então ela está num abrigo, sim, sob cuidado de autoridades, o Estado do Rio de Janeiro com certeza a protege, mas nós vamos ter que concordar que uma criança não se sente segura nesse ambiente. E depois de todos esses fatos, ela está afastada do seu ambiente escolar, ela está afastada da sua casa, ela residia com a mãe. Havia, não sei, talvez a informação que eu vi na imprensa é que havia uma guarda compartilhada, mas guarda compartilhada com um lar de referência materna, ou seja, a criança residia com a mãe, tinha uma rotina ali na casa da mãe e o pai visitava, convivia, que é o termo mais adequado, com alguma frequência e regularidade. Tudo isso é importantíssimo que se diga, fixado em decisão judicial, que devem ser cumpridas. É uma guarda compartilhada que, quando, exceto esse feriado de carnaval, que foi mais extenso, que ele pegou dia 28 e era para devolver no dia 5, né? Entregá-la, acho que devolução é uma palavra muito pesada, né, doutora? Entregá-la, devolvê-la não, entregá-la na escola onde ele pegou e o combinado foi no dia 5 de março, ele pegou 28 de fevereiro, 5 de março ele voltaria com a criança, com a filha para a escola, coisa que não aconteceu e aí houve, portanto, toda essa celeuma. O fato é que ele tinha a guarda compartilhada, então ele pegava só aos finais de semana, é como a senhora bem disse, ou seja, a base de referência domiciliar era a casa da mãe. Era a casa da mãe e isso não foi fixado aleatoriamente, veio através de um processo judicial em que foram ouvidas várias partes e, como disse, todo um corpo técnico, tem um aparato defendendo essa criança. De novo, eu sempre digo isso até para os meus clientes, quando eu trabalho num caso de envolve guarda, essas questões envolvendo crianças, eu digo que o meu cliente, na verdade, é a criança. Então, o judiciário, o Ministério Público e os advogados e psicólogos estão todos, em primeiro lugar, preocupados com a criança e todas as consequências do que aconteceu agora, do que vem ainda pela frente, porque essa criança está emocionalmente muito abalada, dividida, ela não sabe, é possível, os pais têm que ter esse cuidado, a criança pode gostar do pai, gostar da mãe, ainda que aquele relacionamento do pai e da mãe se encerrou. Essa situação muitas vezes de querer que os dois estivessem juntos, né? Muitos dos filhos não querem que os pais permaneçam no mesmo ambiente, até pelas discussões, pelas brigas que os filhos presenciam, né? E ela é uma criança de 8 anos de idade. Uma criança de 8 anos de idade. Altamente influenciável. Deixada no Rio de Janeiro ontem, às vésperas do pai ser preso. O que o pai disse a ela? O que ele disse ao se discutir? Ela viu o pai ser preso, essa é a Olha que difícil, olha em que situação ela está.
E mais, a gente sente um certo alívio quando teve a notícia de que foi encontrado, que ele se entregou e que a Estava criança bem, estava inclusive. bem. É. Ficamos felizes por Sim. isso, mas ainda não acabou. Essa criança não está com a mãe, ela não está em segurança ainda. Olha que triste, os efeitos ainda vão reverberar por bastante tempo. Mas agora a senhora chegou num ponto que eu acho que é importante a gente esclarecer a sociedade. Primeiro, são 2h08. Este tipo de atitude deixou-se bem clara que com as próprias mãos não se faz, tem uma determinação judicial para poder ir um caminho através da esfera judicial para tomar e inverter a situação numa questão como essa, de não aceitar que a guarda seja só compartilhada e seja a favor da mãe e não ele com a filha dele. O que aconteceu, inclusive, na informação que eu tenho extraoficial, que depois da separação, 4 anos, 3 anos ele teve a guarda da criança. Eu desconheço detalhes do processo. Eu também oficialmente não tenho essa confirmação, mas a própria mãe conversou conosco. Certo. Então, no último ano, ele ficou numa situação inversa, ou seja, a mãe é responsável, né, como moradia, a casa dela. Então, o fato é que para quem pensa em agir da mesma forma, pode descartar qualquer possibilidade. De jeito nenhum, não é o caminho fazer justiça pelas próprias mãos. E, de novo, eu volto, o maior prejudicado é a criança envolvida nessa situação. E, de novo, se houve, de fato, essa situação em que, primeiro, a guarda ou o lar de referência era o paterno e depois mudou para o materno, que agora o momento atual, se houve essa mudança, houve uma decisão judicial. Houve profissionais capacitados decidindo a respeito disso. Elementos, provas. Exato. Isso foi analisado. É recente essa mudança, então recentemente tivemos uma análise profunda desse caso. Mas, de qualquer forma, existem todas as instâncias, existem possibilidades de recurso, tudo dentro de um processo, acompanhados por seus advogados, cada parte tem o direito de ter as suas defesas e usar as suas teses, mas pelo caminho legal. E outra coisa que eu aproveito, se me permite, claro, Alexandre, para dizer que muitas vezes acontece uma separação de fato e essa guarda, essa convivência, ela não é documentada, não passa lá pelo fórum, para um juiz, e aí há um acordo apenas verbal entre os pais. E se essa situação tivesse acontecido dentro de um acordo apenas verbal, a situação já é completamente diferente. Não se conseguiria imediatamente uma busca e apreensão, não conseguiria todo esse efetivo da polícia trabalhando para resolver esse caso. Por quê? Porque nós não teríamos uma regra, afinal essa criança mora com quem? Com o pai ou com a mãe? Afinal, quem tem o direito de convivência? Como é essa guarda? Então aproveita um caso desse para dizer, tenham por escrito, porque para recorrer a tudo isso que foi usado nessas 2 semanas, há a necessidade de ter isso documentado. Então, quem tem aí uma guarda em casa, não tem isso regularizado, a minha sugestão é que o faça. Doutora Denise, agora eu vou fazer o seguinte, vou falar o que o pai falou, então vamos lá em cima daquilo que o pai vinha falando. Não, a gente procurou as autoridades, foi lá no conselho, né? Ela falou que acontecia isso, acontecia aquilo, é tudo muito moroso, não se faz nada, ele falando. Não se faz nada, não vejo nenhuma mudança, eu sei que eu fiz errado, mas eu tinha que fazer alguma coisa. Então, ele disse que foi no CREAS, né? CREAS. O relatório do CREAS, seguramente, de novo, eu não conheço o processo, não atuo nesse processo, o relatório do CREAS seguramente está no processo. Ele foi analisado quando foi determinado a guarda para a mãe, o lar de referência seu da mãe. Todas essas regras foram determinadas com base em CREA, em análise psicossocial, um estudo psicossocial que uma psicóloga vai na casa, um assistente social vai na casa. O que me parece, mas aí eu digo bem claramente o que me parece, é que há um descontentamento com a decisão e talvez o uso das suas próprias razões, né? Um caminho alternativo e não legal para resolver o problema. Com a decisão da justiça. Então não concordou com a justiça e aí vou tomar um outro caminho. Agir de forma arbitrária. Isso. E eventualmente usando até essa fala para tentar trazer a opinião pública para seu favor. A mim pode parecer isso também. E a morosidade da justiça? A morosidade da justiça existe sim, mas vejam que nesse caso é um exemplo, que nós temos uma busca e apreensão muito rapidamente, uma atuação da polícia, então vamos dizer muito rapidamente também. Existe a morosidade, mas aqui em Blumenau nós até temos 2 varas de direito de família e até temos uma tramitação bem razoável. Já tivemos momentos um pouco mais demorados, um pouco mais rápidos, mas vejam, nós estamos falando, segundo constem na imprensa, de algo que foi mudado há 8 meses atrás. Não é tanto tempo, né? Então, há 8 meses atrás, vários profissionais se debruçaram sobre esse assunto e chegaram à conclusão,
Claro, quem toma a decisão é a juíza, mas baseada em estudos técnicos, volto a dizer, psicólogas, assistente social, ali, as pessoas que trabalham no CREAS, eventualmente, todos esses são ouvidos, e aí houve uma decisão. Então, não me pareceu que, nesse caso, o problema seja a morosidade. A mim, olhando pelas notícias de imprensa, me pareceu que é um descontentamento com o que a justiça decidiu. Uma não concordância com aquilo que foi decidido, não se conforma e aí vai buscar. Agora, quem acusa, cabe o ônus da prova, né? Aí que está, com toda certeza, Qual sim. é a sua dica para as pessoas? A minha filha fala isso, meu filho fala aquilo, que lá na casa da mãe, na casa do pai. O que é importante essas pessoas... Isso, que interessante isso. Pais e mães, conversem com seus filhos sem induzi-los a responder o que você quer ouvir. Ele faz isso contigo. Converse, crie um espaço seguro e confortável para que essa criança fale a verdade. E conte com a ajuda dos profissionais, tanto da nossa rede de apoio pública quanto da rede privada. Busque uma psicóloga. Efetivamente dê suporte para o seu filho e não o use como um instrumento de disputa entre pai e mãe. Isso é o mais triste nessas situações. E não deixe o amor, a paixão falar mais alto que a razão, né? Com toda certeza. Aqui a gente está formando um ser humano, né? É fato. E nesse caso e em tantos outros. Doutora Denise Alessandra Krug Demer, ela é responsável pela ela é presidente da Comissão da Vara da Família, Comissão da Família da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Blumenau. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Acho que o papo foi bom, né? A conversa foi boa, foi legal. Eu deixei de perguntar alguma coisa que o senhor queria falar? Não está mais no ar, né? Estamos no ar. Estamos no ar ainda. Se eu deixei de perguntar alguma coisa para a senhora me fala, porque às vezes a senhora sabe mais do que... Às vezes não, a senhora sabe muito mais do que eu. Obrigado, é muito bom tê-la aqui no programa, viu? Muito obrigada. Venha mais vezes aqui. Estarei. Eu acho que nós temos que criar aqui um espaço para falar com as famílias e com o apoio da OAB, viu? A sua comissão é fundamental e a senhora é uma advogada das melhores que nós temos em Santa Catarina. Muito obrigada, obrigada.